Meus amados irmãos, eu os cumprimento com alegria, com gratidão no coração, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé, que é o nosso resgatador, que mudou a nossa história e que está conosco hoje e prometeu que estará conosco todos os dias, até aquele em que Ele virá para nos buscar e então eternamente desfrutaremos da sua bondosa, graciosa presença. A Ele toda a honra, toda a glória e toda a exaltação. Nós, como é sabido daqueles que estão conosco através do nosso canal, temos nas manhãs de domingo aprendido no livro de Ruth. Nós temos estudado esse livro, como já estudamos outros nos últimos meses. E hoje nós chegamos no capítulo 2 do livro de Ruth. Será alvo da nossa reflexão. Nós leremos o capítulo 2. Neste momento, eu convido você a abrir a sua Bíblia. Nós leremos todo o capítulo número 2 de Ruth e tiraremos neste capítulo lições para a nossa história. E eu convido você, se você não está com a sua Bíblia aí, eu vou esperar um pouquinho. Ruth está no Antigo Testamento, eu já abri a Bíblia do pastor Mateus aqui antes, para ver se ele não se perdia no livro de Ruth também. Então, dê uma olhadinha aí, pode olhar no índice, não tem problema não, tá? Mas, Ruth capítulo número 2. Acompanhe, por favor, a leitura que eu farei de todo o capítulo número 2 do livro de Ruth. O texto sagrado diz assim: Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: Vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: De quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: Esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na jossa, ou na choça. Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha, ou filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porque aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: Bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, a tua terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor te retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas.
À hora de comer, Boaz lhe disse: chega-te para aqui, come pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as, para que as apanhe e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhara e foi quase um efa de cevada. Tomou e veio à cidade e viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara depois de fartar-se. Tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Rute contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Rute, a moabita, também ainda me disse: com os meus servos ficarás até que acabe toda a cega que tenho. Disse Noemi à sua nora: Rute, bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até a cega da cevada e do trigo se acabou. E ficou com a sua sogra. Queridos, vamos orar mais uma vez? Nesta oração nós clamaremos que o Espírito de Deus nos ajude a compreender a Bíblia. São 23 versículos, num contexto extremamente especial e desafiador, mas mais desafiador do que a quantidade de versículos é a nossa capacidade de compreender as Escrituras sem o Cristo. Nós não conseguiremos fazer isso. Precisamos que o Espírito do Senhor nos habilite. Então vamos orar nesse momento, clamando que seja assim, que o Senhor mesmo nos ajude a compreender e viver sua palavra. Feche os seus olhos onde você estiver agora e invista mais um tempo de oração. Clame a Deus mais uma vez, mas agora clame por si mesmo e pelos outros tantos que, pela misericórdia de Deus, estão acompanhando essa mensagem agora e ainda a acompanharão, uma vez que fica gravada no nosso canal. Vamos orar? Senhor, bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Nós exaltamos o Senhor neste momento pela Bíblia, pela bênção de tê-la nas nossas mãos, pela liberdade de carregá-la, de poder folhear a Bíblia, estudar e pregar a palavra do Senhor. Capacita-nos, Deus, a compreendermos a Tua mensagem nessa manhã, para que hoje seja um dia de recomeço, um dia em que nossos corações sejam envolvidos pelo Senhor mesmo e vivamos aquilo que o Senhor quer e tem para que vivamos, para a glória do Senhor e nosso bem, em nome de Jesus. Amém. Dia de recomeçar. Se você leu este tema para a mensagem desse domingo pela manhã, talvez você tenha até imaginado assim um daqueles filmes dramáticos que muitas pessoas gostam de assistir e se emocionam e tal. Mas esse tema foi dado porque, de fato, essa é a intenção de reflexão na manhã de hoje. Agora há pouco nós oramos com o pastor Mateus, dentre outras razões, oramos por pessoas que, em função da pandemia e do isolamento social, estão lutando, por exemplo, para as condições financeiras da família. Essa semana conversei com uma pessoa muito querida que também está nesse contexto. Imagine comigo, são cerca de 90 dias, ou um pouco mais do que isso,
que nós estamos convivendo com essa nova realidade. E muitos, de fato, convivem com situações extremamente complexas, também no campo financeiro ou econômico, como queiramos compreender. Imagine um pai de família ou uma mulher que, circunstancialmente, tem também a responsabilidade de prover a própria casa e que, em função deste momento presente, perdeu o seu emprego ou a sua fonte de renda, seja ela qual for, e que, vendo os dias passar, percebe também a comida começando a diminuir ou tendo acabado na despensa da casa, e que, com o fim da comida, vem também o aumento da angústia, da preocupação, daqueles que perdem o sono e que começam desesperadamente e de maneira justificada no campo humano buscar formas de rever ou de suprir o básico para a sua família. Aqueles que têm esta responsabilidade, quando se veem diante de um momento financeiro difícil, sabem o quanto é angustiante, por exemplo, um filho pedir uma coisa e você dizer que não pode dar. Claro, isso é didático, mas dói no coração. Você, de repente, precisar de suprir algo que sempre teve e agora vê isso com dificuldade. Eu fico imaginando este responsável, depois de um pouco de reabertura do comércio e das possibilidades, saindo de casa logo cedo, depois de ter distribuído vários currículos com a ajuda de alguém, porque já não tinha mais internet, porque não podia mais pagar, e saindo com a sua máscara, a pé, buscando recursos, batendo de porta em porta, tentando uma mudança de realidade, uma forma qualquer que fosse, de levar um recurso, por mínimo que seja, para sua casa novamente. E essa pessoa tendo andado o dia inteiro e voltar para casa com a notícia de que alguém lhe recebera, dera-lhe um presente, uma oferta, uma cesta básica, e mandou que voltasse para que conversasse, e quem sabe receberia uma nova oportunidade de emprego. Esse seria um dia de recomeçar, ou pelo menos de fazer surgir no coração daquele aflito uma esperança, como dizemos comumente, uma luz no fim do túnel. Poderíamos transpor essa realidade para relacionamentos quebrados, para expectativas frustradas. Poderíamos estender essa realidade para muitas e para todas as áreas da vida, uma vez que em qualquer área da vida somos necessariamente nesta vida submetidos às agruras, às dores, às marcas que nos vêm. E vivemos a expectativa de tudo começar a florescer de novo. Estamos diante de um livro que foi escrito num cenário extremamente doloroso, de guerra espiritual. Nós olhamos para o livro de Ruth e vemos nas primeiras palavras o registro histórico em que foi escrito, e já vimos isso na mensagem primeira e na seguinte, quando revivemos o contexto do texto. Era o dia que os juízes julgavam, era um tempo em que o povo de Deus estava distante do Senhor, era um povo idólatra, rebelde, era um tempo em que os homens preocupavam-se exclusivamente consigo mesmos, que não mediam esforços para terem prazer, e que tentavam usar a Deus para suprir as suas expectativas. Neste contexto, a história registra em Belém, o texto sagrado aponta aqui dois locais pontuais que servem de cenário para essa história. A Bet, casa, e Lehem, pão, a casa do pão. Belém, faltou pão na casa do pão. E o texto diz que Elimeleque pega sua esposa e seus filhos, e em vez de enfrentar o desafio olhando para o Senhor da casa do pão, ele foge, ele vai para a terra de Moabe, para um povo inimigo do povo de Deus, para um povo que surgira num contexto vergonhoso de um relacionamento incestuoso de Ló com uma de suas filhas. Elimeleque então vai para aquele contexto, e nós vimos no último domingo que, estando lá na terra de Moabe, morre Elimeleque, e Noemi, a viúva, fica com seus 2 filhos, Malom e Quiliom. E eles então
contrariando a vontade de Deus, casam-se com duas moabitas. É importante registrar o seguinte: a orientação da palavra de Deus quanto a que aqueles que o servem não se casem com pessoas que não servem, não está vinculada ao contexto de discriminação racial. A instrução, o princípio, o valor não está em país, em naturalidade. O ensinamento está na fé, na espiritualidade. A preocupação de Deus com o seu povo é que esse povo não se perdesse, envolvendo-se com homens e mulheres que não têm compromisso com Cristo. Mas eles ainda assim o fizeram. Estava lá Noemi com a casa cheia novamente, mas o texto sagrado registra, e nós vimos que morreram também os seus filhos. E agora Noemi está sozinha no que diz respeito à sua família primeira. Era viúva e os seus 2 filhos morreram. E no primeiro capítulo ainda vemos uma conversa dela com as suas noras. E ela se aproxima de suas noras e diz: minhas filhas, eu não tenho mais filho para vocês, vão-se embora, voltem para o povo de vocês, vá arrumar outro homem, vai construir a família. E o texto diz que uma delas, chorou porque amava sua sogra, mas a beijou e despediu-se dela e foi-se embora. Mas que a outra, a Ruth, nome esse que também traz como título para o livro, ela amou Noemi e disse-lhe palavras que marcaram a história, afirmando-lhe que não se apartaria dela, mas que andaria ao seu lado, e que o povo dela seria o povo também de Ruth, e que o Deus de Noemi seria o Deus dela, Ruth. E então, sem aceitar as palavras, mesmo que sinceras, de Noemi, ela volta-se com Noemi, abandona os seus, sua terra, os deuses de lá, aquela vida, e passa a viver ao lado da sua sogra, de maneira detida e indiscutível. E aí nós chegamos no capítulo número 2, contudo, eu quero chamar a atenção de vocês para 2 detalhes importantes. Quando Noemi volta para sua terra, ela então é vista por aqueles que ali estavam e que a chamam pelo nome, e ela, machucada pela vida, diz: não me chame mais de Noemi, porque sou amargurada. Se você observar o versículo 20 do texto primeiro, ou do primeiro capítulo, ela diz: não me chame Noemi, mas chamai-me Mara. Ela diz: porque de amargura minha vida passou a ser. E o texto ainda termina dizendo que Noemi e Ruth chegaram num tempo em Belém que era o princípio da cega e da cevada. Pronto, agora nós temos o cenário na sua continuidade. E percebam que coisa extraordinária no capítulo número 2, porque como a abertura de um filme dramático, que começa com uma cena e um personagem que é apenas citado e apontado, é assim que começa o capítulo número 2. Porque o capítulo número 2 disse assim, que Noemi tinha um parente de seu marido, o senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual chamava-se Boaz. O texto sagrado abre o cenário colocando um novo personagem, mas apenas o cita aqui, Boaz, cujo nome significa valoroso, um varão valoroso, valioso. Um homem abençoado de Deus é apresentado como o moda no hebraico, ou seja, alguém próximo. Em alguns tradutores chegam a dizer amigo da família. Alguém que Noemi teria conhecido depois de ter se casado com o seu marido Elimeleque, que agora estava morto. Era alguém apresentado no primeiro momento como alguém ligado à família. E pronto. O capítulo número 2 abre esse cenário, e se estivéssemos assistindo um filme, diríamos: e aí? Quem é esse cabra? O que ele tem a ver com a história? E depois o texto se segue. E eu quero caminhar com vocês para o capítulo número 2 do livro de Ruth, e olhando para esse cenário doloroso, difícil, de duas mulheres agora sozinhas, uma amarga e a outra sem um futuro em que espelhar-se e ter ânimo para a sua alma, ambas ansiando por mudança, por recomeçar a vida, mesmo que diante de si não tivesse elementos e razões nenhuma.
para aguardarem que isso acontecesse. Quando buscamos, esperamos ou precisamos recomeçar. Me permita uma pausa para uma pergunta. Nós não estaremos aplicando o texto ainda, é só uma pergunta. Você, ao olhar para a sua vida hoje, neste momento, nesta manhã do dia 5 de julho de 2020, tem algo para o que você olhe e a conclusão indubitável é: preciso recomeçar? Tem algo assim no seu coração, na sua história? Será que é algo que todo mundo sabe e olham para você e diz: olha isso? Ou, quem sabe, é algo que ninguém teve a oportunidade de ouvir ou de perceber, e que você, ao longo dos dias, meses e anos, tem mascarado isso, mas precisa, busca e anseia por recomeçar. Preste atenção no texto das Escrituras, porque embora, ou melhor, sendo o texto longo, eu resolvi didaticamente separá-lo em dois aspectos que, por sua vez, teremos pontos em cada um para a nossa reflexão, mas acredito que você vai conseguir acompanhar. Pegue a sua Bíblia, se você tem o costume, pegue também um lápis e um papel, para que você possa pontuar aqui, porque nessa busca, ou nessa esperança, ou na necessidade de recomeçar, duas pontuações primeiras, ou gerais. A primeira delas: devemos fazer aquilo que é possível fazer. Anota, por favor. Repete comigo, para que você guarde na sua mente. Se você não pode anotar agora, depois você diz. Olha, devemos fazer aquilo que é possível fazer. Por favor, volte os olhos para o texto sagrado, e no texto sagrado, acompanhe o versículo número 2, que diz que Ruth chegou para Noemi e disse assim: deixa-me ir ao campo para eu apanhar espigas, e veja lá se alguém vai ter misericórdia e vai me permitir isso. Presta atenção, elas tinham voltado sem recursos, sem alimento, sem fonte de renda, a cega estava começando, Noemi estava amargurada, reclamosa da vida, e Ruth então olha para aquele contexto, e ela conhece o contexto, ela contempla aquilo, afinal de contas, ela havia escolhido seguir aquela vida, e ela sabia que era difícil, era um cenário doloroso, e que alguma coisa precisava mudar. E o primeiro ponto sobre fazer o que é preciso fazer é disposição. Não adiantava ficar sentada no sofá, com a televisão desligada, porque tinham cortado a energia, olhando para a despensa e vendo 2 saquinhos de cuscuz para acabar, e ficar lá parada, olhando com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não. Existem coisas que nós podemos fazer na busca pelo recomeço, e a primeira delas é a disposição. E o texto diz que ela se volta para Noemi e fala o seguinte: ei, me deixa ter atitude para que isso mude. Me deixa, eu tenho disposição para fazer alguma coisa. E ela recorre pelo conhecimento de Tia sobre o que a lei dizia. Levítico registra sobre isso no capítulo 19. Anote aí versos 9 e 10, eu tenho muita coisa para dizer. Então eu peço alguns textos, eu vou te citar e você guarda no seu coração. Se você depois quiser o esboço do sermão, eu mando também. A lei de Moisés concedia aos pobres e aos estrangeiros o direito de apanhar as espigas que caíam. Os segadores saíam para a cega, e eles então seguravam a espiga e cortavam com a foice, com o cutelo, e aquilo que depois de um tempo começava a cair e ficava no chão, eles tinham que deixar para os pobres e os estrangeiros pegarem. Assim também o era com as uvas que eram esquecidas durante a cega. E Ruth, então, olhando para aquele contexto e tendo ciência da sua realidade, ela apresenta disposição frente àquele quadro. Não adiantava ficar murmurando, reclamando da vida, não adiantava ficar chorando pelos cantos, se voltando contra Deus, falando mal do governo, não adiantava nada disso, era necessário disposição para ver a coisa acontecer.
E tem coisas que nós podemos fazer. E ela então se dispõe. Agora eu quero lembrar você que era o tempo dos juízes, era um tempo do egoísmo, era um tempo da centralidade equivocada, era um tempo em que os pobres e os estrangeiros, quando chegavam para exercer o direito que tinham por lei, muitas vezes eram enxotados, maltratados, sofriam escárnios e vergonha e continuavam a passar fome por causa daquele coração derrotado pelo pecado naqueles dias. E Ruth então faz aquilo que podia fazer. Primeiro, ela tem disposição de mudança. Agora preste atenção, não adianta ficar ali, pegar o seu bloquinho de notas e anotar: olha, eu posso fazer isso e isso, eu posso sair, eu posso fazer o contato, eu posso levantar cedo, não adianta planejar se esse planejamento não sair do papel. Em fazendo aquilo, ou ao fazer aquilo que nós podemos fazer, é necessário disposição, mas é necessário o que também? Atitude, ação, gente. Por favor, olhe para o texto. O texto sagrado diz, verso 3, ela se foi, entendeu não? Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Olha aqui para mim, por favor, para que você compreenda o que eu estou tentando dizer. É o seguinte: nós olhamos para um cenário que precisa de mudança, para algo nas nossas vidas, que na vida de Ruth, vamos pensar em Ruth primeiro, ela olhando para aquele contexto que precisava de mudança, ela dispõe-se, ela apresenta-se hábil e pronta a fazer alguma coisa. Ela diz o que tinha que fazer, e ela levanta da poltrona e diz: eu estou indo, e ela vai para o campo. Ela vai debaixo daquele sol, ela vai na incerteza do contexto, ela vai sem saber se seria bem recebida, ela levanta e vai à luta. Presta atenção aqui, meu querido e minha querida, eu não quero diminuir a dor de ninguém, não posso fazer isso, mas eu e você ficarmos dentro de casa, choramingando, murmurando, reclamando da situação difícil, não muda nada. Entendeu não? Credo, pastor, que insensibilidade. Não é, eu estou querendo que você acorde. Tem coisa que nós podemos fazer. E eu vou te dizer, aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai fazer por nós. Disposição, levanta, chefe. Toma um banho, acorda cedo. Não adianta ficar dormindo até 9, 10 horas da manhã e falar: eu não tenho comida para pôr na minha casa. Não adianta falar: meu relacionamento não melhora. Minha vida não tem novidade. Não adianta a gente ficar reclamando. Como a gente tem disposição de reclamar? Poxa vida! O texto nos ensina alguém que olha, o contexto era difícil, não tinha certeza de nada, ela fala: não, mas eu não posso ficar aqui. Ela se levanta e fala: eu quero ir, a lei me diz que tem possibilidade, eu vou atrás da lei, me deixa fazer. E Noemi, que estava lá amargurada, ela ainda um pouquinho carinhosa e fala: vai, minha filha, vai fazer o que você tem que fazer. Ela levanta e vai para a luta. Presta atenção. No temor do Senhor, confiado na lei que vem da parte do Senhor, que é as Escrituras, nós devemos ter disposição de lutar, e devemos lutar, porque aquilo que nós temos que fazer, nós temos que fazer. Existe uma responsabilidade humana que não pode ser desprezada na busca por dias melhores. Pense comigo no tempo da pandemia, do coronavírus. Reúne-se a ONU, reúne-se os líderes do mundo inteiro, aí todo mundo se ajunta e começa a chorar por causa da pandemia. E começa a contar os lamentos dos países, das mortes, da desgraça. E ficam lá, um dia, 2, 3, 4, 5, só chorando, reclamando. Isso vai dar em quê? Uma desgraça. Está entendendo? Não? Deus nos deu, capacidade. Deus nos deu conhecimento. Deus nos deu amizade. Deus nos deu, acima de tudo, fé. Aquilo que nós temos que fazer, nós temos que fazer. O dia do recomeçar traz consigo responsabilidades que são nossas.
e que nós não podemos culpar a Deus, o marido, a esposa, o filho, a mãe, o pai, o amigo, o governo. Não podemos transferir para o outro aquilo que é nossa responsabilidade. Agora, presta atenção. Nós devemos fazer aquilo que nós devemos fazer, mas nós devemos crer em face daquilo que nós não podemos fazer. Está entendendo, não? Nós devemos crer diante daquilo que nós não podemos fazer, porque aí entra um outro negócio chamado soberania de Deus. Nesse capítulo número 2, nós temos de forma nítida a responsabilidade humana para a vida e temos de forma evidente a soberania de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus, que a mudança da nossa história não está condicionada apenas à força do nosso braço, porque estaríamos mais uma vez derrotados por causa da nossa limitação. Mas devemos fazer o que temos que fazer. E agora, quando pensamos sobre soberania de Deus, nós veremos a ação de Deus na história. Por favor, meu querido, observe o texto sagrado. Agora eu pontuei no primeiro ponto geral 2 outros subpontos, que é a disposição e atitude. Eu agora quero pontuar alguns outros menores nesse segundo geral. E o segundo geral é o quê? Crer diante daquilo que eu não posso fazer. Crer em quê? Primeiro, direção. Eu vou mostrar. Versículo número 3 diz que ela chegou e ela foi ao campo e apanhava após os segadores. O texto registra desse jeito aqui, ó. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Preste atenção, porque ela se dispõe e sai para lutar. Estou com a sacola de currículo aqui na minha mão, eu vou trabalhar, eu vou dar um jeito. E ela se levanta, e na cabeça dela, entenda isso, não existe acaso, não existe acaso. O texto registra casualidade para que você compreenda o seguinte: Noemi, Ruth não programou ir para onde ela estava indo. Ruth não sabia o destino que ela estava tomando. O texto registra que sem que ela soubesse, percebesse, programasse, ela chegou na terra de Boaz. Quando nós cremos naquilo que não podemos fazer, nós temos que crer na direção divina para as nossas vidas, mesmo quando não estamos vendo, sentindo, nem percebendo nada. Deus a guia, sem que ela soubesse, para as terras de Boaz. Um homem íntegro, segundo a história, um homem rico, influente. Nele a força, diz o seu nome. E presta atenção na beleza da afirmação que vou fazer agora. Boaz pode e deve ser visto como um tipo de Cristo. O que é isso? É do libertador, do resgatador. E Ruth como a igreja redimida pelo Cristo. E esse texto traz a sua beleza na centralidade do Senhor na história. É por isso que não se trata aqui de um endeusamento da mulher, e nem o empobrecimento dela, porque uma coisa e outra não é justa biblicamente. Não há aqui um destaque na ação do Boaz, o homem bonzinho. Não, porque ele não era. O grande destaque está na ação soberana de Deus da história, para trazer ensinamentos profundos acerca da nossa história e da nossa luta contra o pecado. A direção divina é percebida aqui. E olhe só nessa direção divina. O lugar, Deus a levou nas terras de Boaz. A pessoa, ele, o Senhor a levou no lugar de gente que Deus tinha plano do que fazer. Aqui o texto diz que Boaz, tendo Ruth está já aguardando ali há algum tempo, Boaz chega. E olha só que coisa interessante, o jeito de falar, fala muito da pessoa. Boaz chega e o texto diz que ele veio de Belém, chega e fala assim: o Senhor seja convosco. Esse era um cumprimento comum? Era. Mais comum do que esse era Shalom, ou a paz do Senhor. Mas esta manifestação de Boaz é um reflexo da realidade da fé de Boaz. Ele está invocando sobre os seus trabalhadores a bênção de Deus, como quem dissesse o seguinte: ei, que o Senhor, que Yahvé os abençoe aí na cega, que Ele guarde vocês e os ajude a fazer um trabalho extraordinário. E os seus trabalhadores, ao ouvirem aquela saudação, dizem assim: o Senhor te abençoe.
Deus dirige a vida de Ruth ao lugar e à pessoa e ao propósito. Por favor, olha o texto. O texto diz que depois Boaz chega para o encarregado, o jovem que estava à frente dos trabalhadores, e fala assim: ei, quem é essa aí? Foi isso que ele falou? Ele disse: de quem é essa daí? O texto diz que, ao fazer a pergunta, ele recebe a resposta, dizendo: esta é Ruth, aquela moabita, que deixou a terra dela, os patrícios, deixou a história dela, e veio com Noemi para cá, por amor à sua sogra. É ela que resolveu dar a sua vida para cuidar da sua sogra. Versículo 7 ainda diz, ele contando sobre Ruth, diz, ela falou assim: deixa-me rebuscar as espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e está aí desde manhã, está aqui até agora. Olha só, preste muita atenção, porque na direção divina da história dela que levantou para trabalhar, Deus a dirige ao lugar, à pessoa e ao propósito. Está entendendo o que está acontecendo no texto? É a ação de Deus na história, esse é o grande destaque. Se a primeira palavra, nesse segundo ponto de reflexão, é direção, a próxima é proteção. Versículo número 9, depois eu volto no anterior, que você vai entender por quê. O 9 diz aqui que Boaz fala com ela o seguinte: quando não dei ordens aos servos que não te toquem. Era uma mulher, uma jovem, e ele a chama de minha filha. Você vai ver daqui a pouco, que eu vou voltar no verso 8, porque ele está junto com outros na nossa reflexão. Mas a proteção está no seguinte: quando alguém está vivendo aquilo que Deus quer que viva, ele desfruta da direção e da proteção do Senhor. Porque Boaz diz o seguinte: você pode continuar entre os meus trabalhadores, porque eu já falei, ninguém vai te perturbar, ninguém vai te encher, ninguém vai te perseguir, ninguém vai tocar em você. Você está protegida e preservada aqui comigo. É assim que Deus conduz os seus. Dias difíceis, tempos difíceis, maldade, mas ela estava sob a direção do Senhor. Presta atenção, direção, proteção e agora provisão. Eu sei que provisão poderia ser colocada em todos os itens desse capítulo número 2, mas eu quero me deter aqui, vou explicar por quê. Versículos 8 e de 4 a 17. Volte os olhos para o texto sagrado, por favor. No verso número 8, Boaz chega para ela e fala assim: ouve, filha minha. Boaz chama ela assim porque Boaz era um bocado mais velho do que ela. Tem um respeito, mas tem um entendimento de que havia uma distância de idade. E ele fala assim: não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, você vai ficar aqui com as minhas servas. Boaz fala com ela: o seu lugar é aqui perto de mim, o seu lugar aqui junto das minhas servas. E olha só, quando nós chegamos para frente, Boaz ainda fala, verso 14: achega-te para aqui, come pão e molha o vinho teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e lhe deu grãos, tostados e cereais. Ele comeu, se fartou e ainda lhe sobejou. O texto diz que ela, levantando-se ela para rebuscar, Boaz ainda falou com o servo o seguinte: ei, vocês deixam cair um pouco mais de espiga aí, deixa ela pegar onde ela quiser, está entendendo? Eu que estou mandando nesse negócio. Boaz diz: deixa cair umas espigas por querer, para ela poder pegar um pouquinho mais. Aqui, olha para mim, sua cabeça, se você não conhecer essa história, ou talvez se conhecer a história de forma equivocada, vai pensar assim: Boaz já estava pretendendo alguma coisa, não dava não? Nem Ruth entendeu. Porque o que acontece é o seguinte: ela é estrangeira, moabita. Então Boaz chega e dá agora aos seus servos. Primeiro diz a ela que ela não deveria procurar comida em nenhum outro campo. E agora diz aos seus servos que deveriam deixar ela pegar e deveriam deixar cair mais espiga para ela pegar. E depois ele chega para ela e fala o seguinte: olha, quando você tiver sede, não vai perder tempo buscar sua própria água não. Toma da água que a gente tem aqui. Na hora do almoço, come com a gente. Aí ela foi lá consciente da distância, da realidade social entre ela e Boaz, o dono da terra, ou da colheita. Ela então senta com os segadores. E ela come com eles. Só que tente imaginar a cabeça de Ruth.
Ela só intentou sair de casa para não morrer de fome, e sua sogra não morrer de fome. Pensa no amor por uma sogra. Claro que eu faria pela minha sogra. Jesus abençoe. Ela só queria comida. Mas agora ela é surpreendida porque Deus dirige a vida dela. E ela tem a consciência que ela está protegida. E agora ela está vendo a provisão acontecer de forma extraordinária. Ela que catava o que caía, agora ela dá uma olhada e viu que o sujeito deixou cair de propósito, o outro também. E ela vai catando aquilo tudo e fala: o que é que está acontecendo? Pelo amor de Deus. Ela não consegue compreender, e de fato não é possível compreender. Quando nós chegamos no versículo número 10, atenção ao verso número 10, o texto diz que ela inclina o rosto em terra. Sabe o que acontece? Ela se prostra e se dobra. Isso é prostração. Ela se volta no versículo número 10 e fala assim: pelo amor de Deus, o que é isso que você está fazendo comigo, Boaz? Quem sou eu? Sou um estrangeiro, uma pobre, gente de outra terra. Presta atenção que essa mulher se dobra em gratidão e sem compreender o que estava acontecendo. Direção, proteção, provisão. Olha aqui, se você ficou imaginando coisa até agora, pense na aprovação. Por favor, volte os olhos no texto, versículos de 11 a 13, diz que Boaz chega assim: olha, eu já sei da sua fama, eu sei da sua história. O que você fez com a sua sogra, depois da morte do marido, e como você deixasse o pai, a mãe, a terra que nasceu, e você veio para um povo que você nunca conhecia. Verso 12. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Eu ainda vou ler o verso 13, mas quero destacar o verso 12 já. Disse ela: tu me favoreceste muito, Senhor meu, pois me consolaste, falaste no meu coração, tua serva não cedo eu, nem ainda uma das suas servas. Presta atenção no que está acontecendo aqui. Se você imaginou que Boaz estava dando uma cantada, que Boaz estava de olho nela e fazendo aquele bem primariamente porque ele achou ela bonita e de fato era, não é por isso o ponto de partida da história. O texto diz que Boaz já tinha sabido, e a aprovação da parte de Deus para a atitude de Ruth é explicitada nesse momento do texto. Boaz chega e fala o seguinte: Ruth, eu sei o que você fez para sua sogra, eu sei que você deixou tudo para poder cuidar dela, eu sei que você deixou seus pais, seu pai, sua mãe, seus amigos, sua terra, tudo. Aí olha, o grande destaque está aqui, porque isso aqui me encanta no texto nesse momento. Ele coloca no versículo número 2 o seguinte: olha, ele fala que Deus te abençoe, porque ele sabia que ele não podia abençoar por aquilo que ela tinha feito, e ele coloca assim: ó, o Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Sob cujas asas vieste buscar refúgio. Boaz entende e afirma esse entendimento de que Ruth, como disse anteriormente, ela rende-se a experiência tida com Yahvé, com o Deus verdadeiro, e a sua mudança de história reflete-se no amor ao próximo, neste caso, a sua sogra. Percebam o que está acontecendo, ou o que aconteceu até aqui. Ela se levanta, se dispõe e age, e Deus a guia, protege, provê e aprova. Os reflexos daquilo que havia feito, mesmo sem tentar com isso tirar algum proveito, mas Deus viu e Ele vê. Se o capítulo terminasse aqui, nós já teríamos lições profundas para a nossa reflexão, mas ele não termina, porque agora chega a hora do recomeço, ou do entendimento do que estava acontecendo. Por favor, volte os olhos para o texto sagrado, porque nós chegamos no versículo 18. Por favor, leia aí na sua casa. O versículo 18 diz o que na sua Bíblia? Na minha diz assim: tomou e veio à cidade e viu a sogra, o que havia apanhado, também o que lhe sobejara, depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Sabe o que está acontecendo agora? O versículo 18 diz que ela passou aquele dia inteiro, ela saiu cedo para a colheita, ela ainda perdeu um tempo naquela conversa, naquele almoço, naquela coisa toda com Boaz e com os outros segadores, mas ela trabalhou até a tardezinha, ela enfiou a cara, suou, e ela fez o que ela disse que faria, assim encantada
irritada e sem compreender tudo de bom que lhe acontecera naquele dia, mas aquele era o grande dia. Ela chega em casa e tira assim das suas roupas as espigas o cereal que colhera e que abateu antes de vir. E tem mais, ela tira uma quentinha. Ela não comeu, ela não almoçou com boais e com segadores. Lá o texto diz que ela tinha comido e tinha sobrado. Ela mandou fazer uma quentinha. Tem gente que é assim, né? Come na casa da gente, ainda pede uma quentinha para levar. Eu gosto. Quando eu comer na sua casa, pode me mandar uma quentinha que eu levo mesmo. Aí ainda levou uma quentinha para casa. E quando ela chegou lá, ela colocou tudo diante da sogra e abriu a quentinha assim, estava até cheirando ainda. E a sogra falou: nossa, o que é isso? Presta atenção, o versículo 19 diz que Noemi ficou doida. Ela falou assim: ei, onde você foi colher hoje? Peraí, você trabalhou onde? Lembra de como ela pediu que fosse chamada de Mara? De amargurada, por causa da intervenção de Deus na história, abençoando a atitude de Ruth. A amargurada dá lugar à adoradora, porque em vez de murmurar e reclamar, ela adora, ela bendiz e fala: bendiz aquele que te acolheu. Ela pede a Deus que abençoe aquele sujeito, e até o momento ela não sabe de quem está falando. A provisão, a ação de Deus na história muda o coração do homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É o momento de reconhecer a ação divina. Em reconhecer a ação divina vem mais algumas palavras. Primeiro é gratidão, e é essa de Noemi. Eita, Deus fez isso. Olha para onde Deus guiou Ruth. Olha o tanto de comida que essa menina conseguiu pegar, ainda trouxe uma quentinha para mim. Que coisa extraordinária. Olha que coisa linda o texto. O texto, na sequência dele, apresenta uma oportunidade. Olha aqui. Quando nós lutamos e trabalhamos confiados no Senhor e Ele conduz a história da gente, a oportunidade se abre. A partir do verso número 19, Ruth ainda fala com a sogra o seguinte: sabe onde eu fui? Eu fui na terra de Boaz. Aí Noemi para e pensa: bendito seja Ele do Senhor. Cabra bom, porque Ele está abençoando a gente, e abençoando a gente até os mortos. Está falando daquilo que a bênção sobre os ricos era como um reflexo e na vida daqueles que já haviam morrido, embora já tivessem mortos. E o texto sagrado diz que ela fala um negócio extraordinário. Ela fala assim: olha, atenção no texto. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Se você não entendia isso hoje, você vai entender, eu espero. Se você não entender, você pergunta para o pastor Mateus depois. Noemi agora, encantada, com o coração aquecido de novo, ouve de Ruth as palavras sobre onde fora e quem lhe acolhera, e ao ouvir o nome de Boaz, lembra aquele que iniciou o capítulo, das primeiras cenas do filme. Pronto, agora o cenário está completo, porque aquele que aparecera como o moda, um parente, alguém próximo da família, agora é apresentado como, segundo o texto aqui que está diante dos nossos olhos, como o Goel. Existia, naquele contexto, uma determinação da lei em Israel sobre a maneira como deveria portar-se caso um homem morresse e não deixasse filho. Como deveria acontecer? Porque um parente mais próximo deveria resgatar-lhe a memória, casando com a viúva. Noemi olha e fala: esse cabra bom, esse varão valoroso, é um dos nossos resgatadores. Noemi se anima demais da conta. Sabe o que era a responsabilidade do Goel? Primeiro, ele deveria
comprar a propriedade que era do falecido, que porventura fora vendida em função da dificuldade financeira depois que ele havia morrido. Se tivesse recurso, ele deveria resgatar os parentes, porque era costume também que gente fosse vendida como escravo por causa da dificuldade financeira. E o Goel deveria, se tivesse dinheiro, resgatar esse também. Ele deveria receber o dinheiro se o morto tivesse dinheiro a receber e gente que devia, teria que pagar para ele. Ele deveria também ajudar um membro da tribo, da família, para que no caso de um processo, a justiça fosse feita. O que eu estou tentando dizer para você é o seguinte, e que Ruth agiu, dispôs-se e agiu, que Deus conduziu a história, e agora Noemi constrói um cenário diante dos olhos de Ruth, que já encheram o seu coração, e diz, eis aí uma oportunidade, o moda é Goel, o só chegado é o resgatador. Nós temos diante de nós, Ruth, uma oportunidade incrível. Olha, o dia é um dia especial. Sabe como termina o capítulo? Com a sabedoria da experimentada Noemi. Os versos seguintes, Noemi vira para a nora, é como se ela chegasse perto assim, ó. Sabe quando você põe a pessoa do lado e abraça ela assim? Na pandemia você não pode fazer com os de fora. Mas é assim uma senhora experimentada. Vem cá, minha filha, vem cá. Deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção. Você entendeu quem é Boaz? Você entendeu a oportunidade que Deus está dando? Eu vou ler para você entender. Ela diz assim, ó. Minha filha, presta atenção. O bom é que você saia com as servas dele. Está entendendo? Fique só com as mulheres. Não dê corda para homem nenhum. Não se apaixone pela pessoa errada. Fique lá só com as mulheres. Se liga! E o texto diz que Ruth passou a companhia das servas de Boaz para colher até o final da cevada e continuou a morar com a sua sogra. Presta atenção aqui. Noemi entendeu o que estava por acontecer. Aquele dia difícil, de muito trabalho, de suor, de expectativas, ou melhor, sem expectativas, agora termina como um dia de grande expectativa. Porque o Goel estava diante delas. A possibilidade de recomeçar estava ali. Então Noemi fala, Ruth, não atrapalha. Fica ligada. Meu irmão, minha irmã, atenção. Hoje pode ser o dia de recomeçar para você. Qual área? Qual assunto? Em que aspecto? Hoje pode ser o dia de recomeçar para você. Primeiro, tenha disposição. Pare de reclamar. Não resolve. Pare de murmurar, pare de enumerar as dificuldades e disponha-se para fazer alguma coisa e faça. Aquilo que Deus te deu biblicamente na lei, como motivou Ruth naqueles dias. Levante-se e lute. Suor, lágrimas, sangue. Se esforce. Agora creia que acima da responsabilidade humana, sem tirar essa responsabilidade como extremamente necessária, existe a soberania de Deus, que dirige, que protege, que provê, que abençoa e que proporciona o que se faz necessário para que a vida tome um novo caminho. Hoje pode ser o seu dia de recomeçar. O Senhor já mandou o nosso Goel. Jesus Cristo, nosso resgatador, já mudou a nossa história. E com Ele todas as coisas vêm da parte do Senhor. A orientação das Escrituras é que nós devemos buscar primeiro o reino e a justiça. Que nós devemos primeiro nos render ao Senhor como o suficiente para nós. E confiarmos na sua ação na história para mudar a nossa história em face de qualquer situação que tivermos que enfrentar. Hoje é dia de recomeçar, porque o Senhor da história continua a governar tudo segundo o beneplácito da sua vontade. E eu quero
melhor, eu te convido, eu te convoco a ser daqueles que se dispõem e lutam e que confiam na soberania de Deus, porque Ele é o mesmo Deus, vivo, poderoso, que conduz a história e que nos resgata para a glória do nome dEle. Vamos orar?